importância do autoconhecimento para a filosofia? Muita gente dentro dos estudos filosóficos não gosta muito dessa expressão porque acha que falar de autoconhecimento parece que a gente está falando de autoajuda e tem um pouco de preocupação em trabalhar essa questão, né, e gerar essa confusão. Eu acho que é interessante primeiro a gente entender por que que muitos filósofos, muitos analistas aí da filosofia têm alguma questão com a questão, né, do autoconhecimento, dos livros de autoconhecimento e o que que a filosofia propõe também em contrapartida. Bom, muitas vezes quando a gente olha para esse material que fala de um processo de conhecer-se a partir de regras apresentadas, né, a partir de comportamentos apresentados, então você deve fazer de tal forma, você deve agir de tal maneira, são todas formas que nos colocam também dentro de caixinhas, como se o processo de autoconhecimento fosse um processo único, que nós deveríamos caminhar naquela direção para alcançar um resultado. Daí é que a filosofia começa a ficar um pouco, né, encrencada com essa questão, porque no campo filosófico, por mais que a gente veja filosofias que nos trazem ali um bojo de ideias para que a gente pense a partir delas, fica muito claro o tempo inteiro que a filosofia está preocupada em fazer com que esse sujeito, quando ela se propõe, né, nessa perspectiva de autoconhecimento, que ela propõe para o sujeito que essa caminhada é uma caminhada única, que por mais que você observe e que você perceba como as pessoas chegaram aos seus processos de reconhecimento, são processos únicos. Depois a própria psicologia vai trabalhar muito nessa perspectiva, né, de fazer análises muito individuais para cada sujeito, porque cada história é única, cada vida é única, e cada conjunto de coisas que nos define é uma coisa é única também, né? Bom, então o que que a filosofia apresenta para a gente? O que que a filosofia então nos propõe, Roberta, em termos de autoconhecimento? Se ela encrenca com a autoajuda, né, que vai ali apresentar aquelas estruturas prontas e diz que as pessoas podem alcançar, a filosofia ela faz o quê? Como é que ela organiza isso? Bom, no campo filosófico, como eu já tinha apontado aqui, a gente trabalha numa perspectiva de que o sujeito ele pode caminhar na direção desse olhar sobre si, dessa crítica sobre si, né? E aí crítica no sentido de olhar e não esconder de você mesmo aquilo que você carrega, porque tem gente que fica ali, né, fingindo que não está sentindo, fingindo que não está vendo, fingindo que não está percebendo coisas que estão acontecendo dentro delas mesmas. E quando a gente olha, por exemplo, na filosofia antiga, e a gente vê Platão, a gente vê Sócrates, Aristóteles, e até o Renascimento mesmo, trabalhando esse olhar do ser humano sobre ele mesmo, são sempre análises que permitem e que fazem com que a gente busque essa análise de uma maneira muito específica, né? Vejamos, por exemplo, Sócrates, quando ele traz para a gente o conhece-te a ti mesmo como um princípio e ele propõe ali a dialética como aquele caminhar na direção do saber quem a gente é, ele está muito preocupado em fazer com que as pessoas percebam em que lugar elas estão nesse processo de autoconhecimento, né? Do que eu ainda não sei, o que eu ainda posso saber, é o primeiro passo, por isso que ele vai valorizar muito a que a gente chama de humildade para a questão do conhecimento, né? A afirmação de que você, ele mesmo diz, né? Só sei que nada sei. É claro que Sócrates sabia muita coisa, mas ele tinha consciência que diante do mundo de possibilidades que existia à sua volta, que ele sabia muito pouco. Bom, essa fala do Sócrates, então, mostra pra gente que caminhar na direção do autoconhecimento não é caminhar com os passos dos outros, não é caminhar com os sapatos dos outros. O Platão, numa mesma perspectiva, vai falar pra gente, e aí eu sempre digo isso, né, essa coisa de separar os dois ou juntar os dois, mas eu gosto de dar uma desamarrada nessas duas figuras, porque quando a gente lê Platão, a gente vê uma perspectiva muito preocupada com a educação, né?
educação como um caminhar para algum lugar, para um desvelar, né? O Platão ele fala muito dessa coisa do sair da caverna, significa um processo de desvelamento, de retirada do véu, do enxergar com mais clareza. Ah, Roberta, mas todo mundo vai ver tudo igual? Não, não vai, porque cada um está no momento, cada um está vivendo uma experiência e vai gradativamente percebendo aquilo que cabe para si, aquilo que não cabe, como, né, como pode melhor conduzir a sua vida, até mesmo porque as experiências pelas quais a gente passa são experiências diversas, né? Nós vivemos, principalmente no momento que a gente está, nos nossos lares de uma forma muito intensa, e essas vivências elas são muito peculiares, elas são muito específicas. Então a gente tem mãe com 2 filhos pequenos e que não está podendo contar com ninguém, a gente tem mãe e pai com 2 filhos adolescentes que todo mundo já meio que se vira e que dá conta da sua vida, tem mãe solteira, tem idosos que estão juntos e que precisam ali dar conta das suas necessidades, mas que também ficam limitados, né, para resolver suas questões na rua. Ou seja, essas estruturas já mostram que as nossas demandas, elas são também particulares, elas são diferentes. E então apresentar respostas adequadas para dizer, você tem que lidar com um determinado problema de uma determinada forma, é muito cruel para quem está vivendo ali aquela experiência. Então é importante a gente perceber o limite, né, até que ponto eu consegui desvelar, eu consegui entender e lidar com a situação pela qual eu estou passando. O Aristóteles, que vai, né, trazer essa perspectiva do homem como um animal político, um homem como um animal racional, um homem que deseja conhecer, né? O Aristóteles ele já traz para a gente ali o que eu poderia dizer como uma estrutura base, né? Alguma coisa de onde nós estamos saindo, que nos diferenciaria dos outros animais. E aí é interessante a gente pensar que apesar dele colocar essas diretrizes, vamos dizer assim, racional, político, né, quer conhecer, ele também não está definindo nada além disso. O que eu vou conhecer? Como eu vou aplicar a minha racionalidade? Como eu vou desenvolver as minhas relações políticas, né, o meu contato com o outro? Tudo isso é uma demanda também do sujeito, de como ele vai conduzir. Então, ele coloca, né, o Aristóteles ele coloca muito no cerne das suas análises esse sujeito racional que vai ali avaliar de maneira refletida, de maneira crítica, de novo, o melhor comportamento que ele pode, né, aplicar para a sua vida. Então é interessante a gente pensar que apesar dessa problemática, né, do autoconhecimento ser, né, trazido para a filosofia, pela filosofia, como uma forma de ser no mundo, como uma forma necessária para que a gente consiga conduzir melhor as nossas ações, conduzir melhor o nosso comportamento, de forma que a gente consiga perceber assim, não, estou numa discussão aqui, é melhor me calar, porque eu sei que quando eu fico irritado, eu perco a noção, eu fico, né, então eu estou ouvindo o que ele está falando, mas eu não vou responder agora, eu prefiro me calar, amanhã de cabeça fria eu respondo, que eu vou saber o que eu vou dizer e não vou me arrepender do que eu vou falar. Ter essa capacidade de perceber esse nosso comportamento, perceber o que dá para ser dito, o que não dá para ser dito, é alguma coisa que passa por um sujeito que está se analisando, seja de uma forma ali como Sócrates propõe, né, de se perguntar, de se autoavaliar, ou de você conduzir isso através de um amigo ou até de um psicólogo, fazendo esse processo de intervenção, ou como Platão propõe, que vai falar da educação, ou como Aristóteles fala lá na sua Ética, né, da gente buscar sempre o caminho do meio, sem excesso, sem escassez, e quem vai me ajudar a encontrar esse caminho do meio é a minha razão. E também a gente pode pensar aqui no próprio Renascimento como sendo um lugar que vai fervilhar ali esse sujeito que quer saber quem se é, né? Que quer entender a sua própria estrutura e que também vai trabalhar nessa perspectiva de reconhecimento do homem como parte de um processo maior, como parte da natureza, como parte da sociedade, como um elemento que é fundamental para dar conta dessas relações. Então, também a filosofia no Renascimento vai apontar para esse sujeito que precisa saber quem ele é, né, que precisa reconhecer muitas vezes o seu conhecimento, a sua ignorância, o que precisa ainda aprender para poder conduzir melhor a sua vida. Então eu deixo aqui, né, uma provocação. Será que você sabe como conduzir a sua vida?
Será que você é um ator ou um autor da sua vida? Acho que vale aí para a gente pensar e já questionar esse movimento filosófico que é interno, né? Que é o processo de autoconhecimento sobre si mesmo, né? Obviamente.